Se você tem pressa de saber um pouco sobre o movimento feminista de uma maneira descomplicada e barata, fica nesse vídeo, pois na resenha de hoje eu vou falar o mínimo sobre o feminismo. Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e mais uma vez eu tô aqui para falar de um movimento que todas as mulheres fazem parte desde que nascem, mas a maioria não sabe nem o mínimo sobre o assunto. Calma que eu não tô aqui para julgar ninguém, eu já estive inclusive na mesma situação aí de vocês e a minha intenção aqui é ajudar. O livro em questão é esse aqui que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Eu não tenho ele físico aqui no momento porque eu emprestei para uma amiga minha, mas durante a resenha eu vou deixar esse livro aqui aparecendo. Esse livro, ele foi publicado pela editora O Mínimo, escrito pela Ana Caroline Campanholo, que ela é uma professora de história já desde 2009 e atualmente ela é uma deputada lá de Santa Catarina. O objetivo do livro é literalmente explicar, falar o mínimo sobre o movimento feminista de uma maneira assim bem simples. Ele é um livro bastante acessível, então você encontra esse livro assim no máximo R$ 15. E você encontra em várias livrarias virtuais. Eu comprei na Vide Editorial, mas você encontra na Amazon também. Ele tem um formato assim, ele é desse tamaninho, o livro. É um livro no formato de bolso, livro de bolso, né? Tem, se você entrar no Instagram deles, que é o Mínimo Editora, você encontra vários lançamentos deles, uma vasta coleção dos mais diversos assuntos. Você encontra o mínimo sobre literatura, você encontra o mínimo sobre Platão, o mínimo sobre o Manifesto Comunista, o mínimo sobre ansiedade, o mínimo sobre relacionamentos. É um mínimo de vários assuntos mesmo. É uma coleção bem interessante porque ele realmente vai ali no foco que você precisa saber ali, o básico, para caso você tenha interesse, você se aprofundar num assunto com outros livros, com outras pesquisas. Mas aí pelo menos você já vai ter ali uma noção daquilo que você quer. Várias vezes eu parei para poder pesquisar, parei para poder grifar, para poder marcar. Eu pesquisava também alguns artigos, algumas coisas sobre algumas pessoas que são citadas nesses livros, então eu realmente fiz várias pausas. E mesmo ele sendo um livro bem fininho, ele tem assim um conteúdo muito rico. Então, ele te dá realmente ali um embasamento bem interessante para você começar os seus estudos sobre o feminismo ou em outros assuntos que você tiver ali um interesse para se aprofundar. Vocês podem visitar o Instagram dele, gente. É esse aqui, ó. Tem, como vocês podem ver, tem várias coisas. Esse vídeo podia ser um publi, né? Porque eu ia ficar muito, muito feliz se tivesse a coleção inteira. O livro, ele é dividido em 5 capítulos. O capítulo número 1, ele é ali uma apresentação daquilo que você vai encontrar no decorrer ali conforme você vai lendo. E inicialmente ele já mostra ali a situação de todas nós praticamente. Na página 6 já começa assim: o feminismo é importante para trazer igualdade entre homens e mulheres e que é indispensável, pois ainda existe muito a conquistar. Por exemplo, o fim do assédio, o fim do machismo, o fim da violência e o fim da desigualdade social. São frases realmente bem impactantes e se você não concordar, você é literalmente doido, porque todo mundo tem esses direitos que realmente foram citados. São critérios básicos para ter um mínimo ali de dignidade. Mas olha só que legal, isso já está na nossa Constituição. Abre aspas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bonito, né? Na Constituição tá bonitinha. Então, se todo mundo se organizar direitinho e lutar aí para que a Constituição fosse cumprida, acho que seria muito mais viável. Quando vocês verem alguma resenha minha por aqui, independente da minha opinião, independente dos argumentos que eu for levantando aqui, vocês leiam o livro para vocês tirarem as suas próprias conclusões e tirarem as suas opiniões. Aqui nesse livro são apresentados 3 ondas feministas que são períodos divididos e caracterizados por grandes alvoroços, por grandes movimentações das feministas em questão. A primeira onda vai até 1960, que é o capítulo 2. A segunda onda é de 1960 a 1990, que é o capítulo 3. E a terceira onda deu início após 1990, que é o capítulo 4. Eu já ouvi falar até de quarta, quinta onda, mas esse livro aqui em questão só são abordados essas 3 ondas assim. É praticamente
para você começar mesmo, pegando na sua mãozinha e começar ali os seus estudos. Tem o capítulo 5 também, que fala aí sobre o ódio ao cristianismo. O casamento foi instituição criada por Deus, aí tem a maternidade, que é o milagre da vida, né? Muitas vezes as coisas que são defendidas no feminismo não vão de acordo ali com o que está escrito na Bíblia. E por isso tem muito desses conflitos. Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, só vocês lendo mesmo para vocês saberem e tirarem as suas próprias conclusões. Cada capítulo busca apresentar para vocês como essas ondas surgiram com base histórica, como eu já havia falado, para você consultar depois. Ou seja, ele não dá aqui um embasamento histórico e deixa no ar, entendeu? Levantou essas questões para depois você ir lá e pesquisar por conta própria. Vou ler aqui um pouco da página 12 e 13. O primeiro período é comumente posto entre o início das reivindicações pelo sufrágio feminino no final do século XIX. Para quem não sabe, as sufragistas elas defendiam o direito ao voto às mulheres e o lançamento da pílula anticoncepcional. Ele é marcado pela inserção da mulher no mercado de trabalho, a emancipação econômica e os primeiros passos do controle da natalidade. O final da primeira onda e início da segunda se destacam pela atuação da Margaret Sanger. Se você não conhece quem é essa mulher, simplesmente pesquisem. Ela foi responsável pela criação de uma instituição abortista pioneira nos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Então, se você se considera feminista e é contra o aborto, só de vasculhar nessa história da nossa sociedade e analisar principalmente essa moça aí da segunda onda, já dá para começar a repensar aí a sua posição como feminista. Enfim, vamos seguir. Vou abrir aspas de novo. Terceira onda. Extrapola os interesses da mulher ocidental e passa a questionar a própria consistência do feminino. Fecha aspas. Cada um desses capítulos vai destrinchar sobre a origem dessas ondas feministas. Eu vou citar algumas partes do livro e externar o que aprendi e dar um exemplo da primeira onda feminista, a qual elas se gabam aí de terem conquistado. Eu não vou falar muito sobre as outras ondas porque eu não quero que vocês percam o elemento surpresa. Como eu já falei várias vezes, eu incentivo que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Quando alegam que foram as feministas que conquistaram o mercado de trabalho para as mulheres, a história, se você for parar para analisar, ela diz que esse acontecimento se deu gradativamente, ou seja, resumindo, foi um curso natural, né? A necessidade puxou e elas foram. Na página 18 diz assim: a verdade é que elas se introduziram voluntária e paulatinamente, ou seja, aos poucos, uma a uma, por conveniência. Naqueles que eram empregos pesados e perigosos, as mulheres foram introduzidas pela fome, pela necessidade ou pela guerra. E se você realmente levar isso em consideração, faz total sentido. Afinal de contas, os homens não estavam voltando, quando voltavam eram aleijados, elas realmente tinham que assumir necessidade. Agora, o que despertou a minha curiosidade e está me fazendo aí me aprofundar nos estudos sobre o movimento, está descrito aqui na página 9. Foi vasculhando os livros das próprias feministas que me dei conta de qual era o teste de iniciação do movimento: a adesão à revolução sexual. Toda aquela conversa sobre direitos e libertação das mulheres não passava de maquiagem. Quando eu pesquisei sobre um ícone aí que representa o movimento feminista, e vocês com certeza já devem ter ouvido falar, que foi a Simone de Beauvoir, a sua biografia consta que ela mantinha um relacionamento aberto com Jean-Paul Sartre. Eles não eram adeptos da monogamia e para ela o casamento era uma constituição problemática e falida e que a maternidade era uma espécie de escravidão. Só nessa linha de raciocínio dela eu já comecei a tipo, pô, eu não penso desse jeito, mas vou continuar lendo sobre ela. Eu acredito o seguinte: a pessoa ela faz o que quiser com a sua própria vida. O problema é quando isso vira uma imposição para outra pessoa. E quando eu fui parar para pesquisar sobre outras feministas, né? Outras pessoas que se diziam feministas, não era só a Simone de Beauvoir que pensava desse jeito. Tinha outras feministas que tinham essa mesma linha de raciocínio. Eu, particularmente, eu acredito no casamento, sim, porque foi uma instituição criada por Deus. Pois quando você se casa com uma pessoa certa, cuidar do marido, cuidar da esposa, não vai ser esse sacrifício que elas estão falando. Não é, tá? Com certeza vai ter dificuldades, tem conflitos, porque são duas pessoas de pensamento totalmente diferentes dentro de uma mesma casa, porém,
conseguirão vencer tudo. A gente consegue vencer, consegue ultrapassar essas barreiras. Então, quando você escolhe a pessoa certa, designada ali por Deus, você ora para que essa pessoa entre no seu caminho, que você não vai escolher qualquer porcaria, simplesmente as coisas elas fluem, entendeu? E a maternidade é a maior prova do milagre da vida. Você quer ter um filho, você não quer ter um filho, é uma escolha. Agora você repudiar essa natureza, daí eu já não concordo. Mas aí vamos voltar aí a tal revolução sexual, que não é segredo para ninguém, e se vocês forem pesquisar, vocês vão saber disso. Ela mantinha relacionamento com algumas alunas menores e em estado de vulnerabilidade. Quando você lida com revolução sexual, abre brechas para várias outras coisas, já várias coisas que muita gente acha que é pequena e tal, mas vai juntando coisinhas pequenas que daqui a pouco vira uma coisa muito grande, que pode levar outras pessoas, inclusive crianças, à libertinagem e superversão. Dei um apanhado aqui sobre o livro em questão. Eu gostei muito do livro, particularmente. Realmente ele serve só assim como um pontapé inicial, para começar realmente a entender sobre o movimento. Vocês já podem ter percebido, obviamente, que eu já tenho a minha opinião sobre o assunto. O Mínimo sobre o Feminismo foi o segundo livro que eu li. O primeiro foi o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Inclusive, tem a resenha dele aqui já no canal. Foi a última resenha que eu postei. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Então não deixem de assistir esse vídeo também, que o vídeo ele ficou muito legal. Vai ter mais resenhas sobre o feminismo aqui sim, porque esse é um assunto muito vasto e eu tenho vários livros aqui que falam sobre isso. Eu tenho esse aqui, que é Feminismo, Perversão e Subversão, que eu estou lendo para todo sempre. Tenho Sexo Privilegiado. Tenho Politicamente Incorreto, do feminismo também, que é o manual politicamente correto do feminismo. E tenho também que não fala exatamente sobre o feminismo, mas também fala sobre revolução sexual, que é uma das pontas que esse livro, O Mínimo sobre o Feminismo, puxa também. Práticas sexuais, ciência política, controle social, isso tudo é abordado nesse livro, e é um livrão, né? Então, o que eu mais tenho aqui é livros falando sobre feminismo. É claro que não vou parar neles, mas eu já vou avisando para vocês que aqui vocês vão encontrar vários conteúdos sobre esse assunto. É um assunto, como eu já falei, muito vasto, então quanto mais puder ler sobre esse assunto, melhor, que aí você vai construindo ali a sua base. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse conteúdo aqui tenha agregado para vocês. Espero que tenha despertado também o interesse para vocês lerem o livro, né? Porque a ideia dessa resenha é recomendar o livro para vocês, e isso poderia muito bem ser uma publi. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, para eu saber que vocês gostaram. Se inscreva aqui no canal e ativa aí o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum outro vídeo que eu vou postar aqui nessa plataforma. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!